Olá a todos, nós somos a Lidiane e a Monique e hoje nós vamos apresentar um tema muito importante dentro da área ambiental, o uso do Vibrio fischeri em estudos de toxicidade, abordando desde a sua contextualização até sua aplicação em casos reais. A determinação da toxicidade de amostras ambientais é essencial para compreendermos os impactos de substâncias químicas nos ecossistemas e também na saúde humana. Com o avanço dos poluentes emergentes, como fármacos e também resíduos industriais, cresce a demanda por métodos mais eficientes de monitoramento. E é nesse cenário que os bioensaios ganham destaque, principalmente aqueles com Vibrio fischeri, por serem considerados rápidos, sensíveis e de fácil interpretação. O Vibrio fischeri é uma bactéria marinha bioluminescente, ou seja, ela naturalmente emite luz como parte do seu metabolismo. E o interessante é que quando exposta a substâncias tóxicas, essa luz ela é reduzida ou até mesmo interrompida. E essa propriedade faz dela um excelente bioindicador, porque se a luz diminui, sinal que indica toxicidade. Além disso, pode ser um método padronizado internacionalmente. Ela é amplamente utilizada em programas de monitoramento ambiental e em avaliações de risco. Bem, nessa imagem a gente pode ver o contraste entre as colônias de Vibrio fischeri com e sem a luz artificial. À esquerda, a gente vê a colônia iluminada externamente, e à direita a gente vê sua própria bioluminescência. Isso ilustra como essa bactéria ela pode ser usada para detectar toxinas de forma visível e direta. O bioensaio com Vibrio fischeri ele funciona de forma simples. A bactéria ela é exposta à amostra suspeita e depois de alguns minutos, a intensidade de luz é medida com o luminômetro. Se a bioluminescência diminuir, isso indica a presença de toxicidade. Esse teste ele pode ser aplicado em águas, efluentes, solos e até mesmo sedimentos. É um teste rápido, que leva cerca de 15 a 30 minutos e requer apenas um pequeno volume da amostra. Bem, aqui a gente tem um resumo das etapas do teste microtox, que é um dos protocolos mais utilizados. Primeiro, a gente prepara a amostra, ajustando o pH e a salinidade. Depois, a gente reidrata as células do Vibrio fischeri. Em seguida, a gente expõe a bactéria à amostra. Depois, a gente mede a bioluminescência antes e depois da exposição. E, por fim, a gente analisa a variação de luz para poder calcular o percentual de inibição, que vai indicar assim o grau de toxicidade da amostra. Neste slide, a gente trouxe a classificação das faixas de toxicidade segundo o Bullitt, 1992, que é um dos principais referenciais de metodologia com Vibrio fischeri. Os resultados do bioensaio são geralmente expressos em termos de inibição da bioluminescência, e esses percentuais permitem identificar o grau de toxicidade da amostra. Então, quanto maior a inibição, maior o risco ambiental. E essa classificação facilita a tomada de decisão em estudos de impacto ambiental e também no controle de qualidade. Trouxemos um estudo de caso que é a destinação do lodo da estação de tratamento de água em estação de tratamento de esgoto, avanços teóricos e experimentais. O primeiro estudo de caso, ele é avaliado e mostra uma proposta inovadora de destinação para o lodo gerado em uma estação de tratamento de água, ou seja, uma ETA. A proposta desse estudo é de reaproveitar esse lodo nas estações de tratamento de esgoto, promovendo uma economia circular e soluções mais sustentáveis no saneamento. E esse estudo ele teve como principal objetivo também avaliar se o lodo da ETA poderia atuar como um coagulante no tratamento primário do esgoto. E foram analisados parâmetros físico-químicos como turbidez, fósforo, alumínio, DBO e DQO, além, claro, da realização de bioensaios com ecotoxicológicos. Entre os organismos testados estava o Vibrio fischeri, utilizado para verificar se o uso do lodo representaria algum risco toxicológico à biota aquática. Dessa forma, os ensaios foram realizados com suporte em um laboratório acreditado, localizado em Santa Catarina. Foi utilizado também o protocolo da norma da ABNT, que é específico para esse tipo de análise. As amostras de efluente tratado foram testadas para duas diluições, 20% e 50%,
para simular diferentes concentrações de descarte. A escolha do Vibrio Fischeri se deu pela sua sensibilidade e pela rapidez na detecção de toxicidade, como a Lidiane havia mencionado anteriormente. E como resultado desse estudo, a gente teve a indicação de baixa toxicidade para a maioria das condições testadas, e os valores de concentração efetiva, que causam 50% de inibição de bioluminescência, foram superiores a 80%, o que demonstra que a maioria das bactérias continuou emitindo luz mesmo após a exposição. E isso reforça que, se tratado corretamente, o lodo da ETA pode sim ser utilizado com segurança ambiental, integrando análises físico-químicas e biológicas para maior confiabilidade. O outro estudo de caso que a gente trouxe foi a aplicação da irradiação por feixe de elétrons para remediação de compostos farmacêuticos na água. Esse segundo estudo, ele aborda um problema muito importante, que é a presença desses compostos farmacêuticos na água, que são contaminantes persistentes de difícil remoção pelos métodos tradicionais e, além disso, ainda representam riscos ambientais e saúde humana. Então, a técnica investigada nesse estudo de caso foi irradiação por feixes de elétrons, que também é conhecida como EBI. Essa tecnologia se destaca por sua capacidade de quebrar moléculas complexas de forma rápida e limpa, sendo uma alternativa promissora no tratamento de água. Os resultados desse estudo mostraram que a irradiação teve efeitos variados. A fluoxetina, por exemplo, teve a sua toxicidade reduzida em 60% para a Daphne similis, mas sem mudança para outros organismos. Já a metformina só apresentou toxicidade para a dafimina, possivelmente devido à formação de subprodutos como peróxido de hidrogênio. Já o ciprofloxacino aumentou a toxicidade para a dafina e também para o Vibrio fischeri, mas teve um efeito detoxificante para a levedura. Isso mostra, né, como a resposta tóxica pode variar bastante dependendo do organismo e do composto, que é o caso desse estudo, que é um microcrustáceo, uma bactéria marinha, que é o nosso principal foco nesse vídeo, e uma levedura. Por fim, com base nessas informações e nos dois estudos de caso apresentados também, a gente consegue perceber que o ensaio com o Vibrio fischeri é uma ferramenta eficiente, prática e amplamente aplicável para avaliar a toxicidade ambiental. Ele é utilizado em pesquisas científicas, controle de qualidade da água e também por empresas e órgãos reguladores. Por fornecer resultados rápidos, quantitativos e com boa sensibilidade, ele torna muito importante e também essencial na triagem de compostos potencialmente perigosos, colaborando para a proteção da biota aquática e também para a saúde pública. Muito obrigada.